Vou pôr no Boa mudo. noite, pessoal. Todos estão bem? Então, temos algum convidado? Temos algum convidado? Não, né? Não. Então, hoje contamos com a presença da dirigente convidada, Shires Lombardi, vice-responsável da DF RM São Bernardo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, agora vamos separar a abertura com a Amélia. Sim. Boa noite. Boa noite. Não estou escutando. Não, Não tá bom o seu som. não dá? Não, agora E sim. agora? Tá bom? Agora tá? Então tá. Tá. Então vou começar aqui de Pode começar. futuro melhor para todos. Quando está prestes a fazer uma compra, você se questiona se aquele produto é de fato necessário, se é reutilizável, ou se há o descarte correto das embalagens. Em geral, essas são indagações que podem ser feitas pelo consumidor que tem interesse em contribuir para a redução do impacto ambiental. Ao mesmo tempo em que as pessoas precisam satisfazer suas necessidades básicas para sobreviver e se desenvolver. Os recursos que precisam para isso são bens comuns globais. No mês em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, Brasil Sequio faz importantes reflexões sobre o tema e apresenta a cobertura completa da Tá falhando. Tá falhando. Amélia, tá muito ruim o seu áudio. A gente não tá entendendo quase nada. Você quer que eu leia? Ah, então tá. Porque se tá ruim, né? Eu vou achar aqui, eu vou ler aqui só um minuto, pessoal. Mas eu acho que também é um pouco de interferência quando os microfones não estão todos no mudo. Vamos deixar só o da Odete aberto, porque tem o Chicai, mas agora colocou no mudo. Mas é melhor todo mundo colocar no mudinho aí, tá bom? Peraí, que eu já vou pegar aqui, peraí. Tá. Então, boa noite, né? Um futuro melhor para todos. Quando está prestes a fazer uma compra, você se questiona aquele produto se é de fato necessário e se é reutilizável, ou se há descarte correto das embalagens. Em geral, essas são indagações que podem ser feitas pelo consumidor que tem interesse em contribuir para a redução de impacto ambiental. Porém, não é todo mundo que faz isso. Ao mesmo tempo em que as pessoas precisam satisfazer as suas necessidades básicas para sobreviver e desenvolver, os recursos que precisam para isso são bens comuns globais. No mês em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente do Brasil Sequio, faz importantes reflexões sobre o tema e apresenta a cobertura completa de ações de evento da Semana do Meio Ambiente, promovida pela instituição Soca Amazônia em Manaus. Este é um tema que não deve ser debatido apenas um certo dia, semana ou mês. Por isso, a Soca HK Internacional, a SGI, também tem atividades que fomentam o enfrentamento das questões ambientais, como a exposição Semente da Esperança, né? É um dos casos aqui que ele fala. Além de sua preocupação com a crise do clima, o presidente da SGI, Dr. Daisaki Ikeda, também acredita que buscar soluções deve acontecer em torno de pensamentos dos jovens.
em uma coletiva da imprensa ocorrida em 2021, quando o lançamento oficial da exibição para o mundo, a SGI fez a seguinte declaração: ouvir a voz dos jovens não é opcional. É o único caminho lógico à frente que estamos verdadeiramente preocupados com o futuro do mundo. É natural questionar-se e o que podemos fazer. Logo no início da sua proposta de paz deste ano, de 2022, Ikeda Sensei fala sobre as percepções das pessoas nesses 2 últimos anos de pandemia, o valor da profunda relação com os outros, com os problemas do mundo que estão conectados e ao sofrimento comum das pessoas. Então, ele esclarece o que devemos fazer. O ponto mais crucial, então, é construir laços de solidariedade e, a partir da consciência dessa conexão obtida por nós, de forma tão profunda e intensa durante a crise, fazer dela a base dos esforços compartilhados, a fim de encontrarmos o caminho a salvo dessas tempestades. Esperamos que o incentivo e as reflexões de propostas que estão expostas, no Brasil Seco sirvam de engajamento à sua localidade e todos os jovens criem um desenvolvimento ainda maior por um mundo que todos desfrutem o direito de viver em segurança e feliz. Ótima leitura. Eu acho que esse futuro melhor para todos, se enquadra nesse cenário que a gente vem vivenciando, até mesmo do ambientalista e do repórter, do jornalista que veio a falecer numa causa tão nobre que é esquecida no Brasil, que é o índio, a Amazônia, e é um ser humano, e eu acho que a SGI, ela é muito mais do que uma religião, ela é uma instituição que compõe todos esses valores que a sociedade, às vezes, só discute por um órgão político. Então, por isso que a gente está abrindo a nossa palestra hoje com esse tema. Acho que desde que eu fiquei sabendo, do falecimento deles, eu tenho enviado oração para os familiares, porque é uma causa que ele lutou para o mundo e principalmente para o nosso país, e que vai deixar 3 crianças, vai deixar também outras famílias, e eu acho que a base do budismo é a gente se preocupar com o próximo. Obrigada e pode seguir. E agora vamos ter matéria com a mesma, com a Thaís. Qual é o nome da matéria? A matéria é Prolongar a Vida. Está desligado o seu microfone, Thaís. Desculpa. Pode só colocar, então, a Silvia para fazer o relatinho? Só para o relato? Meu ponto. A gente só vai... Então, vamos, Silvia. Vamos ouvir o relato com a Silvia. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Acho que a maioria aqui me conhece. Eu sou a Silvia Shimada. A Thaís, ela me convidou para fazer o relato aqui, para contar um pouco para vocês, já tem algumas reuniões que eu já compartilhei o meu relato. Tenho vários relatos que eu poderia compartilhar aqui com vocês, mas, assim, ela tinha até me pedido para eu repetir o meu relato, que eu fiz na reunião passada, que é referente à minha saúde, até condiz um pouco também com a matéria de hoje, até por questão de longevidade e saúde aí. Há uns 2 anos atrás, logo no início, da pandemia, eu diagnostiquei que eu estava com depressão, E para mim, assim, depressão seria uma coisa que nunca passaria pela minha cabeça que eu ficaria depressiva, porque na minha cabeça, depressão seria uma pessoa que não levantasse da cama, não fizesse nada, ficasse só vegetando, E engano meu, Porque depressão tem de várias formas e cada pessoa também reage de uma forma. Só que no meu caso era porque eu tinha muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, assim, e a depressão nada mais é do que você não você não saber lidar com as suas próprias frustrações, Então, assim, eu tinha acabado de começar a pandemia, meu marido tinha acabado de pegar Covid, a gente
pegou de surpresa, era uma coisa nova, ninguém sabia nada, então foi aquele medo, né, de não saber o que ia acontecer. A gente preso dentro de casa, não podendo ver ninguém, né? E eu sou uma pessoa que preciso ter esse contato social, e eu sou muito família, eu estou sempre com meus primos, né? Junto com eles, e assim, de repente você ficar totalmente isolada, né? E assim, eu me senti sozinha, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha que ficar forte, né? Mesmo porque eu tenho um filho de 4 anos, na época ele tinha apenas 2 anos, e, e na época também minha sogra ela adoeceu, então assim, eram muitas coisas acontecendo. No meu trabalho eu tinha acabado de trocar de área e era uma área que eu não estava me dando bem, então assim, foram frustrações atrás de frustrações, né? Só que assim, ao mesmo tempo eu sempre pensei, não, eu não posso desistir. Nunca desisti, nunca passou pela minha cabeça em desistir, né? Só que eu acho que eram tantas coisas que estavam me atropelando, né? E, e aí, assim, eu fazia terapia na época, né? Já tinha 2 anos que eu fazia terapia. E mesmo na terapia, ela nunca me falou, né? Essa questão de eu ser depressiva. E então, assim, nunca imaginei que estaria. Foi quando a minha gestora, né, na época, ela sentou comigo, ela falou: Olha, eu acho que você deveria procurar um médico, porque eu acho que você deve estar sim depressiva, só que você que não está conseguindo associar uma coisa a outra, né? E às vezes você acha que quer chorar, só que você quer ser tão forte que você engole esse choro e acaba, né, ficando preso, né, em você. E aí ela me orientou, ela falou, não, procura um médico. E ela também já tinha passado por depressão, e ela falou, olha, depressão não é uma coisa que a gente acha que tá mesmo, tá? Assim, tipo, o máximo que a gente tem que fazer é aceitar. Esse é o primeiro passo. Então, assim, para mim, na época, ela foi essencial, assim, na minha vida, porque ela que me direcionou, né? Então, eu fui, logo em seguida, marquei uma consulta e, assim, só pelo início, acho que os 10 minutos de consulta ele já me falou. Ele falou assim: olha, realmente, é só o que você está me falando aqui, você está sim com depressão, e por mais que você esteja fazendo terapia, isso não é o suficiente. A gente vai ter que entrar com um tratamento químico, e que é uma das coisas que muita gente tem, né? É resistente, né? E eu também sou muito resistente para qualquer tipo de remédio. Tipo, se eu tô com dor de cabeça, eu vou dormir, nem tomo remédio. Tipo, eu sou muito resistente. Remédio, assim, para mim é o último caso. E aí, na hora, quando ele falou, foi a primeira coisa que eu aceitei. Eu falei, não, eu aceito. Porque se ele tá me falando e minha gestora já tinha me sinalizado, e ela mesma já tinha comentado, né? De tipo, olha, se você tiver que entrar com medicamento, não acho que você vai ficar aquela retardada, toda grogue. Tipo, existem vários remédios hoje que vai, assim, só te contribuir. Então, assim, ela já foi meio que me preparando. E quando ele me diagnosticou, eu já fui de coração aberto, assim. Eu falei, não, vamos, eu tô pronta para começar o tratamento, vou fazer tudo direitinho. Porque assim, eu não quero ser essa pessoa. Porque assim, eu não estava mais me enxergando, eu não estava me reconhecendo. Porque nada tinha prazer assim, de tipo, no sentido de eu fazer com prazer. Tipo, brincar com meu filho era uma coisa que era automática. Eu brincava, mas eu via que eu não estava presente. De tipo, fazer meu trabalho, eu fazia, mas eu via que eu não estava presente, fazia no automático. Então eu falei, não, eu não quero viver mais dessa forma, né? Então, foi aí que comecei com o tratamento, já logo, assim, questão de 15 dias já foi o suficiente de eu sentir a diferença. E uma das coisas que também tinha pegado para mim era a questão de atividade física, né? Como a gente estava na pandemia, não podíamos sair de casa, então, assim, era uma coisa que estava me fazendo muita falta. E aí ele falou, não, você não precisa ir para uma academia, você não precisa ir para um lugar fechado. Faz uma caminhada, vai correr, faz um lugar aberto, né? Mas não fica presa dentro de casa, né? Então, eu lembro que na época até comprei um patins para eu andar. Na época eu morava no Ipiranga, então eu morava do lado do Museu do Ipiranga.
ia patinar e, tipo, ia no final da tarde, levava meu filho, a gente ia lá, como não tinha muita gente. Então, assim, para mim, eu fui fazendo tudo que ele foi me falando e deu super certo. Tanto que, assim, foi questão de 1 ano, eu diminuí a minha dosagem, assim, pela metade. E hoje, assim, eu tô ainda, tô medicada ainda com a dosagem pela metade, mas, assim, eu já estou com esse desafio de esse ano parar já, tipo, diminuir mais ainda, e eu vejo que cada dia mais, assim, eu estou ótima, assim. E às vezes eu até esqueço de tomar o medicamento, eu falo, ai, tá vendo? Se eu esqueci um dia e não senti tanto, é sinal que eu já posso ir diminuindo aos poucos, né? E, e aí, assim, a gente vai levando e vivendo da melhor forma possível, né? Porque, assim, por mais que seja uma droga que faça para melhorar, mas assim, se não faz parte do nosso organismo, é melhor tirar, né? Para mim, eu acho que quanto mais natureba é melhor. Então, assim, o que eu estou para o próximo desafio é tirar esse medicamento e continuar fazendo as coisas que eu gosto, viver da melhor forma possível com os meus amigos, com a minha família. Então, assim, é ter esse prazer, né, de viver. E não só em questão, tipo, para mim, acho que esse momento também foi muito essencial para eu enxergar o quanto a nossa vida é preciosa, né? Não é uma coisa que a gente controla, né? Por mais que você fale, que nem eu tento, né, me alimentar bem, faço atividade física, mas você vê que, assim, tipo, foi uma coisa que, mesmo tomando os cuidados, foi uma coisa que é uma doença que você não, te pega de surpresa e sem você controlar, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, né, com todos nós. Então, assim, até terapia, para quem não faz, eu acho que é essencial para todo mundo, né? E eu era super resistente a isso, tipo, eu achava que terapia era coisa que era para quem não tinha com que gastar, né? Porque eu falava, não, imagina, acho que ou é para quem é louco ou para quem não tem com que gastar, né? Mas hoje eu enxergo a real necessidade que é a importância, né, de uma terapia. Tanto eu como meu marido hoje a gente faz e a gente vive muito bem, muito bem. Então é meio que isso que eu queria passar um pouco para vocês, contar a minha história e compartilhar o meu momento, né, de felicidade. E é isso, eu acho que o que a gente precisa fazer é olhar para si mesmo, né? Ter esse autocuidado com a gente mesmo, porque a gente cuidando da gente mesmo, a gente consegue cuidar de todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, é esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Parabéns. Parabéns, Silvia, mais uma vez, viu? Obrigada. Com certeza, já esse ano está findando, você já vai estar com pouquinha medicação, né? Ou então quase nada. Sim, com certeza. Alguém tem mais relato? Alguém tem mais algum? Se alguém não tem mais, então vamos agora. Eu não tenho relato, não, mas eu tenho desafio, viu? Agora é minha vez. Prolongar a vida. Então, eu mudei o tema, gente, da palestra, primeiro porque, deixa eu avisar aqui a Shirley, né? A gente ia fazer por bloco, ia ser amanhã do bloco Beatriz e hoje do bloco Embaré. Mas aí a gente teve um probleminha, juntamos e estamos fazendo hoje por comunidade. E essa matéria de prolongar a vida era a Amélia que ia estar fazendo. E aí eu não achei, não consegui, e achei, fui procurar nos meus encartes o que a gente poderia agora de tema livre, né, como está mais flexível, utilizar algo. E aí eu peguei esses caderninhos, não sei se vocês vão ver, antigos que a gente tinha na época, quando, né, recebia, e eu fui olhando lá, então tinha liderança, saúde, família, e eu olhei fé. E talvez o momento agora, nessa semana que eu estou vivendo, que eu em breve vou contar uma grande vitória, eu achei que eu preciso também estar bem fortalecida nessa questão, né? Que por mais que a gente tá com a nossa prática em dia, que é o meu caso, minha nunca falho, né? Tá super bonitinho, mas a gente tem que estar sempre fortalecida, né? Porque a gente tem as
estados de vida aí batendo no coração, ainda mais dentro de casa, né? Eu não tô perambulando tanto quanto eu deveria, né? Até porque tá caro para ficar zanzando. E aí eu peguei esse aqui da fé. E aí eu separei um tema curto, porém prático, para a gente poder refletir. É uma historinha, mas eu quero que todo mundo pense como se fosse pra gente, tá bom? Eu vou tentar falar aqui e ser breve para a gente poder aproveitar a dirigente. Então, peraí. Opa, não, é essa última aqui. Desculpa. Então, comece assim, ó. Desafiar-se no presente para vencer no futuro. Então, a introdução começa assim. É um cenário, né, gente? Então, é quando o Shiichi Yamamoto escreveu isso daqui, que é o presidente Queda, né? Todo mundo para poder saber. É realizado o primeiro curso de capacitação do Grupo Fênix, grupo criado por Shiichi Yamamoto, composto por estudantes da divisão dos herdeiros no Centro de Treinamento de Hakodo, província de Kanagawa. Durante o diálogo com o presidente Yamamoto, uma integrante da divisão do herdeiro, que contrariava, né, tinha na época poliomielite na infância, faz a ele a seguinte pergunta. Então aqui a gente está falando numa questão de doença, mas vamos pensar assim, ó, a gente fazendo uma pergunta para o presidente Queda sobre saúde, falecimento, um ente querido que perdeu, um desemprego, uma questão financeira, né? Vários aspectos. Vamos pensar que a gente fez esse tipo de pergunta para o presidente Queda. Somos apenas 2 pessoas em minha casa, a menina falando, né? Minha mãe, que é auxiliar de enfermagem, e eu. No futuro, eu terei que cuidar dela. Para isso, eu queria ser professora, mas a minha deficiência não permite. Pensei, então, em cursar uma faculdade, mas eu tenho que desistir por falta de dinheiro. Para falar a verdade, não sei o que fazer, nem sei o que será de nossas vidas. E aí, Shiichi Yamamoto respondeu: preste atenção. A prática da fé não é ter pena de si mesmo. Porque muitas vezes a gente se pergunta por que a gente está passando por esse problema novamente, né? Ou então por dificuldades, por alguma coisa que implica. Mesmo que você caia em lágrimas, nada será resolvido. Você tem o Gohonzo. Não deve se sentir perdida assim. Do que adianta lamentar de sua deficiência? Por mais que lamente, nada mudará em sua vida. Além do mais, todos vivem com algum problema ou com alguma dificuldade. Não há ninguém afortunado em todos os aspectos da vida. Se você é filha ou filho, né, ou membro da Gakkai, desafie as circunstâncias adversas do presente para vencer no futuro. A questão não é o que acontecerá a você, mas é o que você fará para direcionar a sua vida. Se você realmente pretende ser professora, marceneiro, bancário, enfim, né, firme a sua determinação. Se não tem condições econômicas para cursar uma faculdade, procure trabalhar para pagar as mensalidades. Pode até fazer um curso no período noturno. O ato de querer viver por uma missão não é brincar de idealismo e nem ficar falando meramente de ideais. Praticar o budismo consiste em encarar a dura realidade e mudá-la para melhor. É na disposição de lutar para vencer que existe o brilho da prática da fé. Por mais dura que seja sua vida hoje, sua missão é viver com muito mais vigor do que qualquer outra pessoa e conquistar a felicidade com toda a dignidade. Não seja fraco. Não seja uma pessoa derrotada. Haja o que houver. Lute com toda a força. Seja forte. Esforce-se ao máximo. Vou torcer por você. Né? Shiichi recomendou a todos. Vocês que são amigos, né? Da Kimiko, da Odete, da Silvia, da Araci, enfim, procurem ajudá-los como os bons companheiros de prática de fé.
Então, quando eu li isso aqui, na verdade, eu li, acho que terça-feira à noite, quando eu realmente achei que bateu essa mensagem, né? E foi no momento também que pegou aqui em casa numa situação meio de calça curta e que eu pude também desafiar no momento, na frente do oratório, a não passar mais por essa situação que eu e meu esposo, que é normal, que a gente se encontra, né? Então, assim, isso faz com que, por mais que a gente tenha a nossa prática em dia, mas ela revitaliza a nossa convicção, né? Então, assim, eu comentei para minha mãe esses dias, eu falei, eu tenho o gonronzo, eu sou diferente de qualquer vizinhança minha aqui, porque eu tenho essa fé convicta dentro de mim. E tudo isso que a gente está passando, eu tenho certeza que é por uma boa causa e que em breve eu vou estar contando um relato de vitória. Mas a gente também tem a nossa comunidade para quê? Para ouvir e direcionar o Daimoku para todas as pessoas, independente do que eu sou, do que eu deixo de ser. Então, todos os dias, quando eu abro meu oratório, né, eu faço para o sucesso da minha comunidade. O sucesso é o quê? Que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja com saúde, que todo mundo esteja vencendo aquilo que está implicando, né? E não só a minha vida. Então, essa matéria me fez me fortalecer ainda mais a Thaís que eu devo ser, né? Porque eu comentei para você que nem meu marido não faz prática, mas ele é uma pessoa que respeita, que ouve, né? Que compreende, que às vezes a gente discute, né? No bom sentido, dialoga muito sobre a prática, o ponto de vista. Então, isso para mim já é uma grande boa sorte, né? Hoje eu falei para ele, né? Agora aqui, falei, tá passando a reunião, vem aqui assistir comigo, vem, né? Porque às vezes é missão minha tá passando por tudo isso que eu tô passando para poder de uma vez eliminar. Mas eu estudo budismo e eu sei que é assim. Então eu queria agradecer a oportunidade de eu fazer uma matéria sobre essa palavrinha que é muito importante, né? A fé. E vamos em frente. Obrigada pela minha participação aqui. Já falei demais hoje. Palmas para nós. E agora vamos ter um diálogo com a Chile. Boa noite. Boa noite. Depois Todos vamos. estão bem? Boa noite. Saudades, né? De todos. Sim. Ainda bem que a gente tem, né? Essa boa sorte de termos a internet, essa possibilidade de a gente se encontrar, mesmo virtualmente, é uma grande boa sorte. Porque já pensou ficar 2 anos sem a gente se ver? Que tristeza, né? Sem falar, né? Para quem gosta de Sem falar. falar, eu falei assim que eu ainda, quando saio para a rua, ainda uso máscara, né? Ainda tenho aqueles cuidados. Mas eu falei assim, já pensou se não tivesse nossas atividades? Como que eu ia usar meus batons? Tá tudo aqui, meus batons. Então é para a atividade que a gente passa um batonzinho, passa um perfuminho, né? Mesmo vocês não sentindo, eu estou aqui perfumada, né, para vocês. E é isso que a gente tem que encarar. Eu falo que essa pandemia, ela veio para nos ensinar algo. E uma delas é essa resiliência da gente administrar as coisas. Ah, não dá desse jeito? Vamos fazer então do outro, né? Sempre a gente arranja um meio. Verdade. E parabéns pelo Shikai, né? Tá Odete, mas o nome do senhor como que é? Geraldo. Seu Geraldo, parabéns, né? Temos que ter coragem para a gente, né, sermos o comandante de uma reunião. Eu falo que o Shikai, ele é tipo o Luciano Huck, o Faustão, né? Porque a gente que lidera a atividade em si. Parabéns, seu Geraldo. Obrigado. Parabéns pela Silvia, pelo relato, né? Aprendemos, né, que durante a vida
durante a existência, né? Nascimento, envelhecimento, doença e morte faz parte da nossa vida. Independente se a gente pratica ou não, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que nós, né, que somos bodhisattvas da Terra, né, recitamos a lei mística, nós transformamos os 4 sofrimentos nas 4 nobres virtudes, que eu até marquei aqui, felicidade, verdadeiro eu, pureza e eternidade. Então e a prática da fé nos proporciona essa sabedoria de procurar um médico, de nos tratar, né? Se a gente negligenciar isso, né, nós não estamos sendo, né, verdadeiros bodhisattvas da Terra. Então, parabéns, Silvia. Eu também já fiz muita terapia, eu já fiz terapia de casal, né? Fiz chacubuco na minha terapeuta, né? É muito bom mesmo. Vamos nos cuidar, não deixe de tomar o seu medicamento. Sabemos que esses remédios tem que desmamar devagarzinho, então, né, sempre na cola do médico, tá bom? E sempre na cola da prática da fé. A prática da fé é o que nos direciona para a verdadeira vitória. A Thaís, ela falou... Deixa eu só complementar você falando. Na época que quando eu fui diagnosticada com depressão, o meu marido, ele também não é praticante, né? Ele respeita, ele sempre... Antes, quando era presencial, às vezes ele ia comigo, então, assim, ele só não é praticante. E na época ele mesmo falou, ele falou assim, nossa, mas você percebeu que na época eu não tava, eu tinha meio que parado com Gongyo diário e tal. E aí ele falou, nossa, faz tempo que você não faz Gongyo, né? Então ele mesmo falou, ele falou, nossa, é verdade. Então foi uma das coisas que também, sabe, me afastou. Então eu falei, não, realmente eu estou fora de si mesmo, sabe? E mesmo ele não sendo membro, ele, né, ele já, tipo, deu essa, assim, sabe? Porque eles percebem a diferença. As pessoas que não praticam percebem, somente de casa, percebe quando a gente está fazendo a prática ou quando nós não estamos fazendo a prática. E na matéria que nós estudamos, depois eu falo lá da Thaís, a matéria que nós estudamos no nosso encontro de 71 anos, fica bem explicadinho aqui, né? Que quando vencemos na vida com base na prática diária, né? Ativamos nossos estados de Bodhisattva e de Buda. Então, para a gente ativar esses 2 estados, a gente tem que ter como base a prática diária. E quando é prática diária, é todo dia. Não está falando prática semanal. Não está falando prática anual, né? É prática diária. Então, é todos os dias, né? E quem mais pratica, né, Shirley, são os que mais percebem. Sim, porque automaticamente a nossa postura, o nosso comportamento muda. É como o remedinho que a Silvia está tomando. Se ela deixar de tomar de uma vez, ela vai sentir, né, algo muito ruim na vida dela. E a prática da fé é a mesma coisa, né? Não podemos deixar de realizar a prática da fé. Até que isto começa a se tornar parte da minha vida. Então é automático, né? Eu realizar o meu Gongyo da manhã e o meu Gongyo da noite. É automático eu fazer meus objetivos e realizar meu Daimoku, né? De me encontrar com vocês. Eu até saí um pouquinho daqui, porque minha neta estava aqui comigo, e hoje é aniversário da minha mãe. Hoje ela está completando 82 anos.
né? Então, depois, eu vou lá para casa dela. Então, eu estou em reunião, a Magda está em reunião, né? Então, a prática da fé nos faz a gente criar essa responsabilidade de alta consciência, de uma elevada consciência. Porque eu podia muito bem falar para a Tereza, foi a Tereza que me convidou, foi a Odete? Foi a Odete, né? A Tereza. Tereza, foi a Foi a Tereza. Tereza que me convidou. Eu podia muito bem falar para ela, ai, Tereza, ai, é aniversário da minha mãe, né? Ou arranjar uma outra pessoa. Não, né? Lógico, se fosse um caso sério, de doença, que a gente tem que sair, lógico que a gente sempre, eu sempre arranjaria alguém para estar no meu lugar. Mas a prática da fé diária faz a gente nos tornarmos especiais, né? Um especial muito bom. E aqui, Sensei fala na matéria, né, que foi da divisão feminina, quando a gente ativa o estado de Bodhisattva e o estado de Buda, quais são as nossas características? De uma pessoa com um espírito inabalável, sempre vitorioso. Eu não preciso, Thaís, ser vitoriosa só quando eu concretizo algo. Sim, sim. Né? A gente tem que ser vitoriosa, né? Todos os dias. Todos os dias. Não, levantar de manhã já é uma vitória, né? Trabalhar o dia inteiro diante desse computador já é uma vitória. Claro. Na própria matéria, fala no início, né? Vitória não quer dizer ter uma vida sem problemas. Problemas a gente sempre vai ter. É indiscutível isso. Exato. Né? Então, essa alegria da prática da fé, independente o que eu estou passando, essa alegria da prática da fé tem que ser constante. Então eu não posso ficar triste? Eu não posso chorar? Eu não posso ficar com raiva? Lógico que pode. Mas quando a gente manifesta esses sentimentos em cima do meu estado de Buda ou de Bodhisattva, é diferente. Né? E a gente também, só te cortando, quando pratica o budismo, por mais que a gente tenha um momentinho de revolta, ele é muito instantâneo. E porque passa. A gente super compreende de uma maneira, né? Eu fazendo uma analogia de duas situações, o ser humano ele está muito sem pensar no que realmente ele está falando, nas palavras, né? Então, assim, há um mês atrás, só te cortando um minutinho, um segundinho, eu fui para a empresa e eu tive uma enxaqueca muito forte. Eu sempre tenho dor de cabeça e, diferente da Silvia, eu sou a rainha da Neusaldina. Eu amo uma Neuza. Ah, você é minha companheira! Eu adoro. E aí, quando eu fico sem, parece que tá sem, tipo, mistura para almoço, eu tenho que comprar. Aí, eu comentei para essa minha amiga no local de trabalho, e ela é bem amiga minha. Falei, nossa, eu tô com uma dor de cabeça que isso é anormal. Eu não sei o que foi, não sei se eu dormi bem, se alguma comida, algo diferente. E aí, a gente almoçou. Quando a gente voltou, ela trabalha no andar de cima e eu trabalho no andar de baixo. Que às vezes eu tô indo a cada 15 dias no híbrido para a empresa. Ela me mandou num sisteminha, que nem a gente manda mensagem, ela falou, amiga, faz o teste para ver se não é Covid. Aí eu ouvi aquilo, né, como eu sou muito, assim, para frente de pensar positivo, eu falei, não, que Covid o quê, menina? Não, eu não tô nem no Nesborn, eu tô toda vacinada, não, para com isso. E morreu aí. E eu fiquei com isso na minha cabeça e passou. Aí a semana seguinte, a gente ficou de boa. Na outra que tinha que voltar para o escritório, ela não foi. E eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei, mas o que aconteceu? Ela, tô com Covid. Como eu tenho um grau de proximidade muito próximo com ela, foi automático eu falar, tá vendo, Michele? Por isso que o poder da palavra, ele tem que ser pensado antes de ser falado. Aí ela, como assim? Falei, quando você falou para mim que era Covid, eu na hora falei, não, de jeito algum. Não quero pegar isso daí, não. E assim, você hoje que tá.
Então, eu não desejei para você estar. Mas às vezes a gente conspira no universo. Ela entendeu tudo errado. Ixi, deu o maior problema. Mas, enfim, o que eu quero falar aqui é que às vezes a gente não pensa no que a gente está agindo e falando, né? E eu falo que ainda bem que eu sou uma budista e recém-casada, porque eu tô aqui muito para fortalecer o meu esposo e ele a mim, né? Eu não tô triste em nenhum momento, mas como a gente se deparou com a mesma circunstância de meses atrás, eu falei para minha mãe, tem que ser transformado. O karma tem que ser transformado agora, porque senão vem de novo. E eu, como uma entendedora do budismo, não quero mais passar por isso, né? Então, é nessas condições que a gente tem que colocar em prática. Sim. Mas desculpa de te atrapalhar, viu? Imagina. E, né, e em relação a esse estado de Bodhisattva e o estado de Buda, né, várias características. Uma delas é a gente ser tolerante, a gente ser uma pessoa encorajadora. Eu falei assim, a gente encoraja ou a gente entra no lance da pessoa com quem nós estamos conversando, né? Temos que ser pessoas resilientes, corajosa, compassiva, pessoas gratas. Essas são umas das características das pessoas que vivem no estado de Bodhisattva e no estado de Buda, né? Quando eu comentei ficar com raiva, sim, né? Sobre a morte dessas duas pessoas que a Thaís comentou na matéria. A gente fica com muita raiva, com muito ódio, mas um ódio pela justiça, né? Não um ódio de querer matar o outro. É diferente, né? A gente chora, porque às vezes a gente vê muitas situações tristes. Então, são sentimentos, né, de compaixão. Então, é diferente de que a gente vê hoje na maior parte das pessoas que a gente tem contato. E aí, na mensagem do Sensei, que ele mandou para a divisão feminina, ele falou o tema, trilhem decididamente uma existência feliz. Né? Então, ele não fala trilhem decididamente, né, um ano de 2022 feliz. É uma existência, é a nossa vida, por completo. E aí, ele cita aqui que ele elogiou uma admirável discípula, que ele fala que junto com ele, perseverou na prática budista com uma fé inflexível. Então, essa palavra perseverar, né, tem que começar a fazer parte também do nosso vocábulo, do nosso dia a dia, né? Temos que estar sempre perseverando. E aí, analisando, e ele falou, essa discípula, eu lembrei na minha mãe, que hoje completa 82 anos. Eu falei assim, este ano nós vamos completar 53 anos de prática. Eu falo que nesses 53 anos, né, eu sempre vi minha mãe perseverar na prática da fé. Eu sempre vi ela diante do Gohonzon. Em todos os momentos, nos momentos difíceis e nos momentos bons. Então, hoje, com 82 anos, né, ela estava, já 26 anos, ela morava em Peruíbe. E antes da pandemia, ela citou o desejo de voltar para cá. E aí nós, mas vamos pensar, ela e meu padrasto. E tem a cachorra. E aí veio a pandemia. E quase durante 1 ano e meio, eles ficaram isolados lá. E a gente só por vídeo. Aí as coisas começaram a voltar, tomaram as vacinas. Então, somente eu e a Magda descíamos para ficar com eles lá. Para levar no médico, né? Os médicos é sempre na Praia Grande, ou em Santos, São Vicente, tudo pelo SUS. E aí,
no fim do ano passado, do dia 31 para o dia 1º, minha mãe ficou muito ruim também da cabeça, né? Uma vizinha ligou para mim, eram umas 10 para meia-noite. Meu padrasto tinha pegado Covid, que tem agora ele tem 83 anos. E eu não sei se esse isolamento da pandemia, eu não sei o que aconteceu na mente dela, que ela começou a se sentir muito mal, muito mal. E o UPA era do ladinho da casa da minha mãe. E toda hora ela ia pro UPA. E na véspera do ano novo, ela começou a pedir socorro, socorro. O vizinho veio e levou ela pro UPA. E ligou para mim. No outro dia, dia 1º, cedinho, eu e minha filha descemos lá. Então ela estava completamente apática. A única coisa que ela fazia era dar imoco. Ela ficava andando pela casa, na meu horingekyo, na meu horingekyo, na meu horingekyo. Ela não comia, ela não tomava banho, ela não fazia mais nada. A Magda aqui, com o meu cunhado, que estava internado, né? Depois ele veio a falecer. E levamos ela no médico homeopata. Aí entrou com acupuntura, com tratamento com homeopático, e aí ela começou a voltar novamente, com aquela alegria que a gente sempre conhece minha mãe, né? E aí eu falei para a Magda, chegou o momento da gente vender aqui e trazer a mãe para cima. A gente sabe que é um pouco complicado, né? Venda, vir para cá, comprar onde? Bem, fazendo um enxugamento de tudo isso, em 15 dias nós vendemos a casa da minha mãe. Minha mãe mora hoje no mesmo prédio que a Magda, com um quintal. É o único apartamento que tem quintal. Então a cachorra, que estava acostumada com quintal, se adaptou muito bem. E hoje, que ela está completando 82 anos, ela está muito feliz. De manhãzinha ela me ligou, toda vestida de caipira, com uma flor na cabeça, toda maquiadinha com pintinha assim, sabe, de vestidinha de caipira, né? E então eu falo que às vezes, né, a maldade surge para um grande bem aparecer, né? Em nenhum momento nós cogitamos, nossa, por que isso? Sabemos o porquê, né? Todo mundo sabe o porquê que acontecem as coisas na vida da gente. Mas é se perseverar, mesmo diante, né, dessa situação, minha mãe não deixava de fazer a prática da fé dela. Então, é isso que faz a gente trilhar uma existência feliz. É isso que faz a gente criar essa coragem, essa sabedoria de encararmos, né, as dificuldades, né, com muita clareza, com muita facilidade. E até com o dinheiro, né? E o que a gente vai fazer? Então, tudo foi... Eu falei para a Magda, falei, nossa, você percebeu que tudo se encaixou direitinho? Então, o universo, ele trabalha ao nosso favor, né? Mas essa prática da fé, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Não podemos jamais, né, de deixar esta fé que a Thaís comentou. E só para finalizar, na matéria, no início, fala assim que quando a gente começa a praticar o budismo, aprendemos que a vitória mais importante deve acontecer na mente. É a vitória da fé. Né? E eu acho que nós temos que linkar, né, essa prática diária com o estudo.
Porque quando a gente compreende, né, tudo se torna mais claro. E aí a gente não se lamenta. A gente não tenta achar o culpado. E aí eu falo, né, deve acontecer na fé. E esses dias eu vendo um filme com a minha neta, não sei se vocês já assistiram, é um desenho da Walt Disney que chama Luca. Quem tiver condições de ver, somente quem tem criança, é maravilhoso. E o Luca, ele fala que tem aqui dentro da cabeça da gente um tal de Bruno. Ele colocou o nome de Bruno. Esse Luca, com o amiguinho dele, são italianos. A historinha ocorre na Itália. Então ele fala assim, quando esse Bruno começa a falar com ele, desviando ele dos sonhos dele, ele fica, cala a boca, Bruno! Cala a boca, Bruno! Né? Então, a gente também tem que ter isto. A gente ter essa consciência. Quando alguma coisa começa... Opa, não é assim não. Eu sempre falo, não é assim não. Né? Não é desse jeito. Vamos lá, Shirley. Na meu Horengekyo, pego o meu BS+. Agora eu estou lendo a preleção dos capítulos Robin e Juriô. Né? E maravilhoso, né? E tem um trechinho aqui, rapidinho, nossa, já vai encerrar, então já vou terminar. Tem um trechinho aqui, depois eu passo para vocês. Eu vou passar para a Terezinha, para a Aldete, para a Thaís, e aí elas passam para você. Maravilhoso. Eu só vou encerrar minhas palavras, que no BS da semana passada, Sensei mandou um poema para as mulheres, né? Ele diz, vocês são as rainhas das flores que cultivam a paz. E aí, num dos trechinhos, ele fala assim, as mulheres da Soka Gakkai não são derrotadas mesmo diante das piores provações. Das piores provações. E fazem florescer ao máximo, com dignidade, no exato local em que se encontram as flores do campo, que oferecem coragem e esperança para todos. Aí no final, ele fala assim, ó, falamos em paz, né? A gente fala em paz, mas ela não é algo distante. Por mais despretensioso que possa parecer, paz é prezar uma pessoa, paz é incentivar uma pessoa, paz é empoderar uma pessoa e torná-la sábia e sensata. É apenas assim que um mundo de paz se constrói com certeza. Portanto, é a partir do mundo real, é a partir desse nosso mundo, desse mundo sarra, né? Que deixa eu ver onde que está aqui que saiu. É a partir, né? Deste mundo, do dia a dia, que as sementes da cultura de paz brotam e são cultivadas. E as mais sublimes e preciosas educadoras que ensinam isso somos nós, as mulheres. Né? Então, gostaria de agradecer, né, do fundo do meu coração, né, o convite da Terezinha de estar aqui com vocês. Dá tempo? Vamos nos cuidar, tá bom? Porque, Thaís, Covid existe, viu? E nós podemos pegar, né? Não é porque nós praticamos bonitinho que a gente não pega, viu, gente? Hoje, daqui um tempo, a Covid vai ser que nem a gripe. Um espirrou, você está com Covid. Por isso que temos que ainda higienizar as mãos, usar a nossa máscara, quando a gente está num lugar mais, né, aglomerado. Então, vamos nos cuidar. Tudo bem? Um grande beijo para vocês. Obrigado. Tudo bem. Agora, pessoal. Obrigado pessoal, a todos, viu, gente?
Shirley Olha. também pela participação. Vamos ouvir uma música para encerrar com bastante ânimo. A Monarcas da Era da Paz, com Levi. Tá bom. Tá bom, Levi. Conquistar a vitória infalível, transmitir alegria e força, levantar-se só, eis nossa grande missão. Renovando a coragem e a decisão, pela estrada dourada avançar, onde o sol do humanismo ilumina a era da paz. Cultivar o amor entre as pessoas fortalece a amizade e a união, expande a harmonia, gerando uma onda que faz a felicidade brotar e florescer em nossos corações. Jovens, fonte de luz e esperança, homens, mulheres de fibra e paixão, monarcas da era da paz. Sejam invencíveis no palco da vida, rompendo as barreiras e unindo as nações por uma era de paz. Cultivar o amor entre as pessoas fortalece a amizade e a união, expande a harmonia, gerando uma onda que faz a felicidade brotar e florescer em nossos corações. Jovens, fonte de luz e esperança, homens, mulheres de fibra e paixão, monarcas da era da paz. Ergam bem alto o bastão da justiça, criando uma história de glória, eis nosso grande ideal. Conquistar a vitória infalível, transmitir alegria e força, levantar-se só, eis nossa grande missão. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Obrigado a todos. todos. Boa noite. Bom São João para todo mundo. Obrigado, Shirley. Obrigado, Amélia, Silvia. E agora, para todo agradecimento mundo. com a Rainha Odete. Obrigada a você, né, Thaís. Né? Hoje estava Boa ruim. noite a todos. Esqueci. Palavra de agradecimento com a Odete. Vamos lá. Boa noite a todos. Gratidão a todos que ajudaram nessa maravilhosa reunião, né? A Shirley, maravilhosa. Shirley, muito obrigada, sempre atendendo a gente quando a gente, né, chama. Parabéns a Silvia pelo relato, a Thaís pela matéria, Fé, maravilhoso. O Levi, obrigada, Levi. Toda a reunião o Levi está ajudando a gente, né? E o bebezinho da Cíntia, maravilhoso, Cíntia. Ô, gente, o William, ele confeccionou carinhosamente para nós uma lembrança do Gongyokai para a divisão feminina. Então, eu vou fazer chegar até vocês, tá bom? Ele confeccionou para vocês. Tá? Obrigada aí, Nossa, William. muito obrigada. Obrigada. E Muito bom. também, gente, lembrando amanhã o estudo do segundo grau das 14 às 15 horas, né?
E como Ikeda Sensei fala, o estudo é a espinha dorsal da fé. Então, vamos estudar, né? E a gente já tem convicção, vamos ficar com mais convicção ainda, né? Obrigada, Sônia, Mariko-san, que hoje, todos que participaram dessa maravilhosa reunião. E agora o Levi... E o Geraldo, que a gente está muito feliz que ele foi o nosso Shikai. Ah, é a quarta reunião hoje. Eu estou pegando gosto, viu? Shikai, meu filho. Começando a gostar, viu? Agora já tem nosso Shikai aqui. Obrigada por tudo, gente. Boa noite para todos. A foto, Levi, a fotinho. Vamos tirar a foto, é verdade. Obrigada, Dinalva. Obrigada, Levi. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau.